Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao meu canal. Desde já, se inscreva no canal se você não é inscrito, dê um like aí para que o YouTube continue entregando esse conteúdo aqui sobre autoconhecimento humano. Falar de autoconhecimento é falar de conhecimento de si próprio, da sua história, desde o início. É saber contar a sua história tal como ela aconteceu. Nesse vídeo de hoje, eu quero falar com vocês aqui sobre algo que eu vejo diariamente na minha clínica, aqui no meu consultório, aqui justamente onde eu estou gravando aqui, que são os abusos sexuais na infância, na adolescência e até na vida adulta mesmo. Mas o que esses abusos, o que esse tipo de trauma ocasiona na vida das pessoas? Então, é muito comum as pessoas que são abusadas sexualmente, elas carregarem consigo um certo tipo de culpa. Por que isso acontece? Porque simplesmente elas sentiram prazer. Então muitas pessoas relatam: eu me culpo porque eu sentia prazer. Eu me culpo porque eu ia até onde o abusador estava. Ele não me forçava a ir até lá, ele não me obrigava a ir até lá. Ele simplesmente estava lá e eu ia até ele muitas vezes. Então, se eu ia, é porque eu queria, eu gostava. Então, eu também sou culpado. E a primeira coisa que eu falo para essas pessoas é o seguinte: olha só, tem uma criança e tem um adulto ali. Se for uma criança e um adolescente, por exemplo, 5 anos mais velho do que a pessoa, né? Então já é uma pessoa mais velha. Então quem é o culpado da história? É a criança ou é o adulto? Então vai ser sempre o adulto. A criança, ela não sabe, ela não tem noção, né? Ela está na infância dela, ela não faz nem abstração das coisas. Agora, por que ela sente prazer, que é o que leva ela a sentir culpa? Ela sente prazer porque, assim como quando você corta uma cebola, você corta aquela cebola e os seus olhos começam a lacrimejar, e não é porque você está chorando, não é porque você tem um motivo para chorar, uma tristeza. Não, não é. É simplesmente porque a química da cebola está ativando uma área ali do seu olho que está fazendo com que você vá lacrimejar. Tem parte do nosso corpo chamada de zonas erógenas. São zonas onde são tocadas. Quando são tocadas, a gente vai sentir prazer, né? Então, é muito comum, se você vai tocar numa parte de uma criança, numa zona exógena, ela vai sentir prazer. Mas não é porque ela está gostando, não é porque ela quer, é porque está sendo tocada. Então, onde é que a criança tem culpa? Essa criança não tem culpa. Então, olha o que acontece. Ela, além de estar sofrendo aquele trauma, que todo trauma deixa um registro emocional, físico e uma crença negativa. Então, qual é a crença negativa dessa pessoa? Eu sou culpada. Qual é a sensação? Aí cada pessoa vai ter uma sensação. Por exemplo, tem pessoas que foram abusadas e elas sentem uma dor na coluna e elas têm crise em coluna. Outras sentem, ao lembrar do evento, sentem a sensação naquela parte onde o abusador tocou nelas, se foi no pescoço, se foi nos seios, se foi na barriga, se foi na vagina, se foi no pênis, se foi no ânus. Ela vai sentir uma sensação ali. Por quê? Porque o corpo registrou também uma sensação, né? E a emoção pode ser angústia, pode ser tristeza, pode ser raiva, pode ser nojo, né? Então, o trauma ele vai deixar isso. Aí essa pessoa, ela vai crescendo e vez ou outra durante o dia a dia dela, durante a jornada dela, ela é uma pessoa que se culpa muito, se sente muito culpada por tudo, né? A pessoa ofendeu ela e ela ainda se sente culpada, porque foi, mesmo tendo sido ofendida, ela se sente culpada. Então é uma pessoa que tem aquela sensação de ser culpada, carrega aquele sentimento de culpa. Então é uma pessoa que também a autoestima dela fica muito baixa, né? Quase não tem essa autoestima. Então, além de carregar uma crença de ser culpada, além de muitas vezes carregar uma sensação no seu corpo, ela ainda tem que conviver com aquelas memórias, com aqueles flashbacks. De vez em quando,
Tem pessoas que falam assim, eu não lembrava que eu tinha sido abusada, mas agora, depois dos 40, dos 50, começou a passar uns flashes, assim, bem rápido, e algumas cenas, que eu não sei se aconteceu ou não. Olha, seu cérebro não vai puxar nada que não esteja ali, né? Então, ou você foi realmente abusado, ou você viu alguém sendo abusado, ou você viu alguma cena num filme, mas você viu em algum lugar, para o seu cérebro estar trazendo aquilo. Então, o que seria bom? Seria bom você fazer um tipo de psicoterapia que vai trabalhar com redes de memória, né, como a psicoterapia MDR, vai acessar a sensação e através da sensação ou dos flashes que você tem, o seu cérebro pode ir abrindo os arquivos de memória, né, e ir tratando aquilo que está dentro de você, seja que você vivenciou, seja que você viu e ficou impressionada com aquilo, porque o nosso cérebro ele trabalha da seguinte forma: ele vai pegar tudo aquilo que entra nele através dos olhos, através dos ouvidos, através do paladar, do olfato, do toque, dos 5 sentidos. O mundo externo entra na gente através dos 5 sentidos. Então, tudo pode ou melhorar a sua vida ou piorar a sua vida. O que você vê, o que você ouve, o que você sente, o que você saboreia. Então, todas essas coisas. Só para você ter noção, já teve caso, né? Já teve caso de paciente que começou a desenvolver um quadro de psicose porque assistia desenhos quando tinha 4 anos. Assistia um desenho e lá na época estava tudo ok. Aos 9 anos, 8, 9 anos, essa criança começou a sonhar com um monstro que tinha naquele desenho. O monstro aprisionando aquela criança dentro de um caixão, dizendo que ela ia morrer só, que ela ia ficar sozinha. E aquela criança começa a se isolar, se afastar. Veio de onde isso? Veio do desenho que aquela criança assistiu. Foi ficando ali na memória dela, no imaginário dela, e depois, anos depois, né, vem a desembocar numa psicose ou numa neurose. Então, é muito comum isso acontecer, porque são os seus olhos que estão vendo, seu cérebro está registrando aquilo. Qualquer momento aquilo pode fazer mal para você. Então, também saber fazer as escolhas, né? Então, para você, só voltando ao nosso tema, né? Para você que foi abusada sexualmente na infância, foi abusada, existe esse tipo de psicoterapia hoje que é maravilhoso, que é a psicoterapia MDR, que realmente muda vidas, né? Porque você não precisa carregar essa culpa, você não precisa carregar essas sensações no seu corpo, nem você precisa carregar também as emoções, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aí, se inscreve, encaminha para outras pessoas que talvez você conheça que foi abusada, que tem esse tipo de trauma, tá? E pede para eles procurarem a psicoterapia MDR, que vai ajudar bastante aí a se livrar dessas sensações que o trauma deixou, tá bom?